Podcast FDP, futebol de primeira. Oi, Brasil! Voltamos! Episódio meia dúzia para você que acompanha o podcast Futebol de Primeira. Aqui só tem FDP e esse episódio, mais do que nunca, é para o torcedor raiz. Nós vamos falar hoje muito sobre Taça Guanabara semifinal. Copa do Brasil, teve time aí que passou perrengue. Vamos falar de Sul-Americana e de Libertadores, porque hoje eu quero falar de Corinthians e Guarani del Paraguai. Quero falar muito do Vale Assunción, que aconteceu em Itaquera. Então hoje, continue com a gente. Essa é a sequência lógica da nossa pauta e você vai ficar com a gente até o final. Escalando a bancada de ouro de hoje, temos Carlos Eduardo Estagiário, Gustavo Fernandes, primo do Fernando Fernandes, que salvou o Brasil ontem, Helenaldo, que está com a gente também, além do Lucas Souza e o Jeff, que vai fazer uma participação especial aí falando do jogo lá de Teresina. Você é bem-vindo aqui, curta o nosso vídeo aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque a nossa jornada de podcast está começando nesse momento. Você no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, continue com a gente. Galera da Virgínia aí, né, a terra do Gustavo Fernandes, Virgínia, pensem por que eu não vou explicar, não preciso explicar. E já começo falando de um clássico... você, né? Calma, tranquilidade, não zoei ninguém, ainda. Um grande abraço, um beijo pro Felipe, porque depois eu quero conversar com você, mesmo você não estando aqui. Vamos começar então com Fla-Flu, Taça Guanabara, semifinais, um jogo muito interessante para quem assistiu, ou seja, ninguém, porque todo mundo só pôde ouvir pelo radinho e depois ver os melhores momentos. Um jogo emocionante, né, Lucas? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lustosa, boa tarde aos amigos que estão aqui conosco, nossos ouvintes, né? Estou aqui para falar do clássico, é um clássico muito movimentado, 3-2 para o Flamengo, falar como foi o jogo, né? O Flamengo começou avassalador com os 15 minutos de intensidade que o time já tem. Abriu o placar com 2 minutos, uma jogada ensaiada no escanteio ali. O Arrascaeta cruzou para o Bruno Henrique, que faz gol em todo o clássico praticamente. Em 14 clássicos ele tem 12 gols. E aí o Flamengo continuou na sua pressão, né, que é característica do time. E aos 10 minutos, o Wellington Silva do Fluminense deu um passe errado e o Gabigol disparou com a bola e só parou dentro das redes. 2-0 para o Flamengo. O Flamengo continuou controlando o primeiro tempo e as ações do jogo até o final, né, até o intervalo. E aí, quando foi no segundo tempo, já aos 5 minutos, o Flamengo fez o terceiro gol, uma jogadaça do coletivo, né? O Bruno Henrique dominou a bola, tocou pro Gabigol, e ele deu o passe de letra de costas pro Felipe Luiz, que vinha passando nas costas dele. E o Felipe Luiz encheu o pé para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo e estufar a rede do Fluminense. Com o 3-0, a única chance do Fluminense era empatar, já que tinha a vantagem do empate para classificar para a final, né? O time se lançou para o ataque, colocou o Odair Helma, colocou alguns jogadores, entre eles o Fernando Pacheco, peruano do Sub-23, né? Estava no Sul-Americano. E aí o Fluminense foi para cima, o Fernando Pacheco entrou muito bem no jogo, e o Fluminense conseguiu diminuir para 3-1 com o Lucas Claro, uma jogada ensaiada ali numa falta, né? E para 3-2 com um gol do Evanilson, uma jogada ali, tabelinha dentro da área, sobrou para ele fez o gol. O Fluminense continuou na pressão, porque precisava só de um gol, e teve 2 gols anulados, né, muito bem anulados por impedimento, e teve um lance de pênalti, que poderia ter sido pênalti, mas que o jogador do Fluminense, na origem da jogada, estava impedido. Então o Fluminense, mesmo com essa pressão, não conseguiu empate. O Flamengo 3-2 está classificado agora, e espera o vencedor do confronto entre Boa Vista e Volta Redonda, que o Boa Vista tem a vantagem do empate. É isso, Lustosa. Muito bem, então, aí o nosso Capita falando do Fla-Flu. Já convido o estagiário Carlos Eduardo para responder uma perguntinha aqui para mim, opinar sobre o Fla-Flu. Foi um jogo muito interessante, mas mais uma vez o Flamengo se mostra bastante assim pressionado em momentos do jogo, como foi contra o Vasco ano passado no 4-4. O Flamengo correndo riscos de perder a classificação, já que o empate favoreceria o Fluminense. Você vê isso também, Carlos, que em momentos de clássicos assim, ou de jogos grandes, o Flamengo ainda tem que dar um pouquinho mais de
de energia ali, mesmo sendo muito intenso, sabemos que é início de temporada, mas correu um sério risco e ia virar um pouco de chacota, porque a inferioridade do elenco do Fluminense é muito grande quando comparado ao Flamengo. Olá, Brasil, olá, companheiros, meu querido Lustosa, muito obrigado por estar aqui de novo. O nome disso aí é Flamengada, tá ok? Quem não conhece, quem não é muito por dentro dos termos sobre o Flamengo, isso é Flamengada. O time adora passar sufoco em clássico, contra times inferiores. Não estou dizendo que o Fluminense é um time inferior, questão de elenco sim, mas é um time que adora, cara. Se o jogo tá tranquilo, o Flamengo vai lá e se complica. E isso é um problema, até o Felipe Luiz falou ontem, né? Fundamental. O time fazia 3. E mesmo com essa característica de continuar em cima do adversário, o time penou, o time pesou em campo, o time acabou cansando, acabou tirando o pé e acabou complicando e deixou o Fluminense crescer no jogo e fazer os 2 gols. Mas o Flamengo adora se complicar. E o Fluminense, se tivesse a vontade em todos os jogos do ano, olha, vai longe na temporada. É isso. É isso aí, então. Nosso estagiário falando aí sobre esse Fla-Flu. E a última pergunta sobre esse jogo é para o Helenaldo, né? Vamos perguntar aqui, é uma pergunta do internauta, mandaram aqui no meu zap, viu, Helenaldo? Mandaram no zap, onde o Fluminense pode chegar com esse futebol praticado até aqui, e se você achou que o Jorge Jesus fez bem em escalar já o time principal de novo, né? Visto que semana que vem tem jogo importante da Recopa, fim de semana tem jogo da Supercopa do Brasil, e no fim da temporada passada, ele falou lá no Mundial que o time do Liverpool não tinha 80 jogos nunca e que o meu time tinha 80 jogos na temporada, isso desgasta o jogador e não sei o quê. O que você pensa sobre isso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de novo. Enfim, são 2 perguntas, né? Vamos responder logo a primeira. Com esse time, o Fluminense pode chegar ainda bem longe. O time começou bem a Taça Guanabara, chegou às semifinais. Foi o melhor time, foi o melhor dos 4 times do Rio de Janeiro, dos 4 grandes, que fez a melhor campanha na Taça Guanabara. Ou seja, apesar de ter caído agora nas semifinais, eu vejo como um time que ainda vai muito longe na Taça Rio e pode fazer uma boa campanha, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Agora o Flamengo, enfim, o Flamengo, no meu ponto de vista, o Jorge Jesus fez muito bem em começar com esse time titular já. Tem que dar rodagem para esse elenco. Apesar de o time no papel ser essa maravilha toda que a gente já conhece, se não tiver um ritmo de jogo, ninguém vai a lugar algum também. É verdade, tem razão, ainda mais próximo a 2 jogos grandes, que é o próximo compromisso do Flamengo, que é o Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil, aí no domingo às 11 da manhã. Acompanha aí, porque na segunda-feira a gente vai falar muito desse jogo, beleza? E ainda no final desse podcast, brincaremos, palpitaremos sobre esse grande jogo que a CBF propõe e promove para o futebol brasileiro. Só o horário que é péssimo, 11 da manhã, tá de brincadeira, né? CBF. O Vasco, por sua vez, enfrentará na quarta-feira o Oriente Petroleiro. Já o Fluminense também joga pela Sul-Americana, dessa vez com União Lacaleira, empatou o primeiro jogo, joga o segundo. Falei de Vasco, já vem para o Vasco, Copa do Brasil. Vasco foi até Teresina, lá no Piauí, enfrentar o Altos, empatou na Bacia das Almas, quase perde a vaga e o Cano salvou o Vascão. Carlos Eduardo, essa história quase teve um final terrível para Abel Braga, hein? Pra falar a verdade, eu queria, né? Tivesse um final desse, falando sobre o coração. Mas o nosso querido, não tão amado por todos, Vasco da Gama, passou um perrengue danado, amigo, contra o Altos do Piauí. O jogo no Albertão em Teresina. Olha, Marrone fazendo gol contra, o Vasco perdendo chance, o próprio Marrone chutando a bola fora do estádio. O Vasco estava fazendo um esforço danado para ficar de fora dessa milionária Copa do Brasil. Mas o time passou pela vantagem do empate, né? Os visitantes têm essa vantagem do empate, o Vasco acabou passando para a próxima fase, enfrenta o ABC. Mas é um time ainda, olha, não vai ser nada fácil o Vasco nessa temporada. O time vai ter que jogar muita bola, vai ter que suar muita camisa. O Abel vai ter que arrumar esse time, porque ficar na base do vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai complicar a vida para o Cruz Maltino.
Boa tarde, amigos da FTP. Boa tarde, Lustosa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Carlos Eduardo, estagiário. Vim falar um pouco aqui sobre o jogo de ontem da Copa do Brasil entre Altos e Vasco no Albertão e Teresina. Jogo que terminou empatado em 1-1. Gol de Marrone contra para o Altos. E o gol do Germancano, o artilheiro argentino, que já nesses 6 jogos já fez 6 gols. Resumindo um pouco a partida, o Altos achou um gol logo aos 30 minutos do primeiro tempo, uma falta lateral que o Marrone colocou para o seu próprio patrimônio. O Vasco pressionou o jogo todo do primeiro tempo e contou com o azar de ter um goleiro experiente do outro lado, o Rodrigo Ramos, de 40 anos, com várias passagens pelos times do Nordeste, pegou tudo que deu no primeiro tempo, só não pegou uma bola já nos acréscimos do primeiro tempo do Germancano, que driblou o goleiro. Aliás, cortou o zagueiro e bateu no canto. E foi isso, basicamente, no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vasco criou muitas chances. Uma com o Pikachu, que a bola foi desviada, passou muito perto do gol. E outras chances com o próprio Iago Pikachu, Thales Magno e com o garoto Vinícius, que entrou no decorrer da partida do lugar do Marrone. Um ponto positivo, a marcação do Vasco está muito bem, mas o poder de ataque do Vasco anda muito mal. Que ultimamente vem salvando o time é o Germancano, que é o único que corre pelo aquele time e às vezes consegue fazer gols. Já o Marrone, Thales, parece que não entraram ainda em 2020, parece que ficaram lá em 2019. Não vem aproveitando boas chances do time. E o Abel Braga parece que vai ter um pouco de trabalho esse ano, né? Parece que o time não mudou nada do ano passado, parece o mesmo time que vai brigar para não cair. Por enquanto, é isso. Próximo compromisso do Vasco é o ABC pela Copa do Brasil, dia 26. E tem um jogo de volta contra o Oriente Petroleiro, lá na Bolívia, pelas Copas Sul-Americana. E é isso. Valeu, amigos. Valeu, Lustosa. Rodando e continuando a Copa do Brasil, o Sport foi eliminado em um jogo polêmico, com um lance muito discutível, mas que para mim no final o árbitro acertou em anular o gol do Sport e saiu para o modesto Brusque de Santa Catarina, Edenaldo. A terra do velho da Havan tirou o Sport da Copa do Brasil mais milionária de todos os tempos. Pois é, né, meu caro Lustosa? Mais uma vez o Sport, aquele mesmo Sport que ganhou a Copa do Brasil em 2008, caiu na primeira fase. Lembrando que o time já havia caído de novo na primeira fase no ano passado e esse ano repetiu o feito. O Brusque abriu o placar com o Edu, Leandro Bassi empatou para o Sport e Anderson fez o gol da vitória do Brusque. Porém, no último lance o Sport havia empatado o jogo. O juiz havia dado o gol, porém o Bandeirinha anulou o lance alegando uma falta no início da partida. Um lance polêmico, o Sport eliminado. Agora uma coisa que eu acho que merece ser frisado. O torcedor pernambucano, pelo menos os da capital, reclama muito que a galera do interior dá muito mais moral para os times de fora do estado e não dá valor para os times da terra. Agora, times como o Sport caem na primeira fase. Como é que a gente pode dar moral para um time assim desse jeito? Até o Náutico e o Santa Cruz se classificaram nessa fase. Como é que o Sport cai? E olha que tá certo que o Sport esse ano tá com um time bem modesto, ou seja, eles não têm grandes pretensões, mas ainda assim é um fato a se pensar e a se discutir. Um time que já tem um título de Copa do Brasil cai na primeira fase é um vexame grande. É um vexame daqueles. Foi lá em Brusque, Santa Catarina, e perdeu. E nada mais, nada menos, pela Copa do Nordeste no sábado, vai enfrentar o Náutico. Não tem vida fácil para o Sport Recife, que agora aí, né, o seu torcedor tá sem essa pretensão de Copa do Brasil, pelo menos avançar, chegar ali contra algum time maior, né, mas caiu pro Brusque e já era. O Brusque que outrora deu trabalho pro Corinthians, que é pauta de daqui a pouco no nosso podcast. Continue ouvindo a gente, mas agora vamos falar do time do Dudamel, mais um time, e agora eu convido o Gustavo Fernandes para falar com a gente, que passou perrengue na Copa do Brasil e quase caiu fora pro grande Campinense, hein, Gustavo?
Pois é, Leonardo Lustosa, buenas tardes, meu amigo, buenas tardes a todos os chicos que acompanham o podcast. Agora vamos falar sério, o Atlético Mineiro que veio um pouco embalado porque antes do jogo, horas antes, o presidente Sérgio Sete Câmara anunciou a contratação de Diego Tardelli. Diego Tardelli, que é ídolo da torcida do Atlético, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, os principais títulos do Atlético naquela grande era. Agora, falando dentro de campo, o Atlético que não jogou o esperado contra o Campinense, o grande Campinense da Paraíba, de Campina Grande, não conseguiu fazer nenhum gol, foi 0-0. Uma atuação muito ruim do Atlético. Um Atlético que ainda pode melhorar nessa temporada. Eu acredito no trabalho do Dudamel. O Dudamel que, claro, vai ter essas peças aí chegando. O Tardelli vindo e também pode vir Roger Guedes, e que é um grande jogador idolatrado pela torcida do Atlético, que é Roger Guedes. E também uma informação de reforço que o goleiro Rafael, que está no Cruzeiro, pode vir para o Atlético. Mas de Atlético Mineiro eu vou falar até rápido porque não tivemos grandes emoções no jogo, sinceramente. O Galo passou e o Galo pegará o vencedor de Afogados da Engazeira e Atlético Acreano, que jogarão hoje à noite, no horário que estamos gravando o podcast, na quinta-feira, às 7h30 da noite, Leonardo Lustosa. É o Atlético Mineiro que passou com 0-0, magrinho, e no próximo domingo, no seu compromisso, volta ao Campeonato Mineiro para enfrentar a Caldense, domingo às 16 horas, dentro de seu manto. E outro time agora de Série A que pagou vexame na Copa do Brasil e saiu mais cedo foi o time do inovador Eduardo Barroca. Que homem! Conseguiu perder para o Manaus de 1-0, e essa história quem conta é o Helenaldo. Rapaz, o Coxa tá fora. Pois é, meu caro Lustosa. O Coritiba, que conseguiu montar um bom time também para esse ano, caiu para o modesto Manaus com um gol do Rossini. Ou Rossini, sei lá, foda-se a pronúncia. Bem, mas o grande destaque do jogo foi o pênalti perdido por um jogador que um caro amigo aqui, o Lucas, que está na bancada hoje, disse que foi o melhor jogador que ele já viu jogar na vida dele. Sim, estamos falando dele mesmo. Sassá perdeu um pênalti e mandou a classificação pro Curitiba lá pra puta que pariu. Placar final, Manaus 1, Curitiba 0. Na próxima fase, o Manaus vai pegar o Brasil de Pelotas. É, rapaz, o Helenaldo ficou pistola com a queda do Coxa. Todos tá nós. puto, cara. Ele não sei porque ele ficou tá bravo. estranho. Leonardo, que relação que você tem com o Coxa pra você ficar bravo demais, meu amigo? O que aconteceu aí? É algo estranho e vamos investigar. Vou dar o direito de resposta para o Helenaldo. Vamos lá, né? Sabe por que eu fico puto? Eu tenho olha, nada contra os times pequenos, sério. É engraçado, é legal ver zebras do tipo. Agora, mano, não me entra na cabeça quando o time consegue montar um time bom e cai na primeira fase. Não dá, velho. Quando o time tá ruim, que a gente sabe que mereceu a eliminação, não é mesmo, seu Vasco? Apesar de ter se classificado, mas poderia muito bem ter caído porque o time tava uma bosta, mesmo dominando o jogo ontem. Enfim, no caso do Coritiba não, velho. O Coritiba tá com um time legal e tal. Vai lá e perde de 1-0 e cai logo na primeira fase. Não dá, não entra na cabeça. Peraí, Lustosa. Helenaldo, mas tu acha mesmo que o time é bom? Porque, tipo, se você tirar o Sassá, que nem é grande coisa pra mim, tu diz que é meu ídolo, mas não é, tá de sacanagem, né? É tirar o Sassá, o Rodolfo, o zagueiro, e o Muralha, o que sobra do time? Eu não vejo que o time seja grande coisa, como tu disse que é. Não, eu acho que assim, a nível de ter subido para a Série B, eu acho que até tem um time interessante. Eu não acho que é tão ruim assim, não. Tem o Rafael, né, que é o meio lá, o Rafinha, se eu não me engano. Tem um time interessante. Mas, tipo, perder pro Manaus não tem justificativa. Porque Não o tem Paraná como. perdeu contra o Manaus, aí fica foda mesmo de Isso. defender. Se fosse assim, se fosse pra não ter caído, tal, não cair no Brasileirão, é um bagulho que a gente pode até analisar, mas perder pro Manaus, velho. E isso só demonstra uma coisa, Lustosa. Que o Atlético Paranaense atualmente tá sem rival no estado. É inacreditável, porque o Coxa caiu pro modesto Manaus. O Paraná a gente sabe que uma hora ou outra vai cair. E o Atlético, atual campeão, já tá nas oitavas. Ou seja, o Atlético no Paraná, no estado, não tem rival praticamente. Informação. Por favor, informando. Não tão relevante assim, só queria chamar a atenção. Um detalhe bem curioso, né, que os atuais
finalistas da Série D do Brasileiro eliminaram times de Série A. O Brusque, atual campeão da Série D, tira o Sport, e o Manaus, vice-campeão, tira o Coritiba. É com vocês. Muito bem analisado. E esse Coritiba eliminado, que agora fica sem dinheiro, né? Porque com certeza esses times contam com essas classificações para se manter, né? Fez um time que é caro, não é um time barato. Tem Giovanni Augusto também, se eu não me engano, time do Coxa. E agora foca no Paranaense para enfrentar o Clube Recreativo Cascavel no domingo às 16 horas. Continuando o nosso programa, vamos falar agora de Sula Miranda, Copa Sul-Americana. Vamos começar a falar de campeonatos internacionais, engrenando, porque daqui a pouco tem Libertadores e tem aquela resenha que você já conhece. Graças a Deus tá chegando. Graças a Deus tá chegando. Você não pode falar muito que ano passado o seu caiu pro Tadieres, né? Então vamos ficar na sua aí também. Continuando aqui na Copa Sul-Miranda, Bahia, em uma narração péssima do Dazon. O Dazon tem que acabar depois do que aconteceu, né? Ontem venceu o seu jogo. Eu não assisti nos melhores momentos, mas quem narrou, hein? Só pra tirar uma dúvida. Não sei. Alguém sabe o nome daquela Um faxineiro. praga? Era um faxineiro aquilo ali. Colocaram O o comentarista, faxineiro. pô, pra narrar os melhores momentos, aí é sacanagem também, né? Eu não sei o que aconteceu. Chamava Mas o Carlos alguém, chamava Eduardo vai locutor contar. de carro Vai de som. contar essa história pra nós. Olha, sabe aqueles locutor de carro de som que anuncia, né, quem faleceu, quem vive chamava, pois foi o que a Dazon colocou para narrar o jogo. Gente, o Bahia, como o próprio pavoroso narrador falou, tirou a urucubaca. Ele tirou a urucubaca. O Bahia venceu o Nacional do Paraguai por 3-0. Entendeu? O Bahia venceu o jogo Dira na Fonte Nova, um jogo bem tranquilo, o Bahia foi para cima, o Nacional não assustou tanto. E o Bahia, enfim, respirou aliviado, principalmente o Roger, né? Roger, semana passada com o Bahia caiu na Copa do Brasil para o River do Piauí. No fim de semana perde o clássico para o Vitória. E agora, enfim, vence o seu confronto na Sul-Americana. Pelo menos isso vem salvando esse início de mês do Bahia. Mas segue firme para o jogo da volta. O Bahia aí garantindo um bom resultado, 3-0, gols de Gilberto Gregory e o José Elber. Quem que é José Elber? Vai saber. Na próxima... É o Elber que tá no Bahia. É o Elber mesmo. É o Elber que tá no Bahia, se eu não me engano, desde o ano passado. Aquele lá, né? É aquele lado que foi do Cruzeiro. Verdade. Que, aliás, fez gol no meu time ano passado pela Copa do Brasil. Não gosto de lembrar, né? Mas tenho que lembrar. Mas é aquele Elber lá. Entendeu? E o Bahia que no sabadão vai enfrentar o Ceará, já tem jogo grande aí pela frente, vai com moral para esse jogo importante pela Copa do Nordeste. Além disso, vamos falar do último time que nos interessa aqui na Copa Sul-Americana. Antes vamos falar do Goiás, mas depois vamos falar do jogo de hoje. O jogo de hoje é muito bom, mas o Goiás aí parece que deu ruim pro Goiás, né, Lucas? É isso mesmo, o Goiás perdeu por 1-0 pro Sol de América, time com nome poético até, né? Perdeu o gol do Nildo Vieira, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Goiás fez um jogo até equilibrado, foi 70% de posse de bola para o Goiás, 30% para o Sol de América, 10 finalizações a 9 para o Sol de América, mas cada time só acertou 2 chutes no gol. O Goiás cruzou muitas bolas na área, 26 cruzamentos, só acertou 6, muita bola chuveirada para um time que quer passar de fase, né? E agora a expectativa é que o Goiás melhore, porque é preciso melhorar para classificar para a próxima fase. O Goiás vai precisar fazer pelo menos 1-0 para ir para os pênaltis, né? E ganhar de 2 gols de diferença para passar para a próxima fase. É uma missão difícil, mas nada impossível para o time esmeraldino. O Esmeraldino aí conseguindo não, né? Perdendo aí pro Sol de América. Nome de... Não só poesia. E no Novela. domingo... Deus, Sol de América. Venha conhecer parece. garoto. Parece Novela das 8. Isso. Sol de América. E o Goiás, que agora sem moral, perdendo para o Sol de América, tem nada mais, nada menos que o Atlético Goianiense no domingo. Clássico lá pelo Campeonato Goiano. Falando nisso, agora eu tenho que falar. Eu joguei bola com o Guilherme, ele torce para o Atlético Goianiense. Eu nunca tinha visto um torcedor do Atlético Goianiense na vida
é um cantor sertanejo, óbvio, né, de Goiás. Todo mundo que canta é de Goiás e é só. E para terminar esse campeonato paralelo da Conmebol, vamos de Fortaleza, que hoje joga com o maior campeão, se eu não me engano, dos campeonatos sul-americanos, que é o Independiente, né? É um grande clube, nos últimos anos não faz nada de interessante, né? Assim, tem algum momento ali de delírio, mas hoje em dia não assusta tanto. Será que dá para o Fortaleza passar por cima desse tradicionalíssimo Independente, ô Helenaldo? Olha, Lustosa, eu confio muito nesse time do Rogério Ceni, por incrível que pareça. Apesar de ser a primeira competição internacional do Fortaleza e o primeiro grande desafio do Rogério Ceni, eu acredito que o elenco que ele montou esse tempo todinho que ele tá no comando do time vai fazer bonito. Pode não vencer o primeiro jogo hoje na Argentina, mas vai conseguir o resultado no jogo da volta no Castelão. Eu acredito muito nesse time do Fortaleza. E eu espero, como um torcedor, claro, não sou torcedor do Fortaleza, mas como torcedor brasileiro, eu espero que o Fortaleza passe. Até porque o Independiente me dá uma certa recordação que eu não gosto muito de lembrar. Certeza? Não quer falar mesmo sobre essa recordação, não? Então tá bom. O Independiente, que tá só em 14º lá no Campeonato Nacional, né, da Argentina, no temporada 19-20, tá em 14º, atrás de Defensa e Justiça, Tucumã, Vélez, News Old Boys, Arsenal de Sarandi. Então, não tá numa boa fase, assim, a equipe argentina. E deve salários, hein? Tá numa deve situação salário, financeira muito ruim também, né? Devendo salários, devendo todo mundo. Perdeu o clássico de Avejaneda por Racing também. Com detalhe, o Racing teve 2 jogadores expulsos e mesmo assim o Independiente conseguiu perder para o Racing. Olha só que coisa. É isso aí. Então vamos para outro patamar. Passamos de Taça Guanabara, yes! Copa do Brasil, Sula Miranda e agora amada, cobiçada, Opa, maravilhosa, sensacional, Copa Libertadores. Na Copa Libertadores, fases preliminares, o Internacional conseguiu sua classificação até de maneira tranquila, venceu o seu jogo e o Gustavo Fernandes fala para nós. Ah, meu amigo Leonardo Lustosa, deixa comigo então. Vamos falar do Internacional. Internacional que jogou bem, venceu a Laú do Chile por 2-0. Que, aliás, Lustosa, uma curiosidade sobre esse jogo, Lustosa. Os 2 autores dos 2 gols do Internacional são 2 ex-jogadores do São Paulo. O Bosquilha, que marcou o primeiro gol do Inter nos minutos finais do primeiro tempo, com falha da zaga da Laú, que minha Nossa Senhora, hein? Aqui a zaga da Laú aprontando, meu Deus do céu. Aí o Bosquilha foi lá, fez 1-0. O Inter foi administrando a vantagem. O Internacional esse, que já vinha merecendo muito antes fazer 1-0 já. Porque pressionou a Laú, esteve em cima a todo tempo. Os times do Eduardo Cudê são tem muita vontade, muito brigadores, como você mesmo já citou há um podcast desses atrás. E terminou 1-0, jogando bem. E não dava indícios que ia perder essa vaga para lá ou não. Só que aí depois o Marcos Guilherme, num belo gol ali, tirou o zagueiro e depois driblou o goleiro ali, chutando pro gol. Fez 2-0 pro Internacional. Internacional esse que está classificado e pegará nada mais, nada menos que sabe quem, Lustosa? Sabe quem? Eles. Deportes Tolima, um grande carrasco de um certo time brasileiro que vamos falar já já. É isso aí, o Tolima tá de volta, espero que seja uma pedra nos sapatos do Cudê e do Internacional, falando com o coração claro. E, além disso, no final de semana, nada mais, nada menos que o Inter tem Grenal, primeiro Grenal do Cudê, né? Os últimos 4 treinadores do Internacional têm retrospecto negativo contra o Renato Gaúcho, então vamos ver se o Cudê consegue, né, finalmente fazer algo positivo aí nesses Grenais. Chegou a hora, vamos respirar junto. Eu tenho uma música pra cantar, posso antes? Posso? Pode, agora. Piuí, piuí, lá vem o mimimi, cococoricó, freguês do Guarani. Piuí, piuí, lá vem o mimimi, cococoricó, freguês do Guarani.
Chupa Corinthians! Ah, que Chupa momento Caleb! maravilhoso! Chupa Felipe! Tá One, two, fora. three, gol do Guarani. One, two, fry, Guarani do Paraguai. Bem eliminado na pré. E agora pra falar desse jogo maravilhoso. Esse jogo que faz o Brasil sorrir, vibrar. É com ele, Leonardo Lustosa, Big Bola de Maringá. Vai falar dessa eliminação maravilhosa do Corinthians. É contigo, Lustosa. Começando com a musiquinha. Jogou com o Guarani e foi eliminado. A Libertadores só pela TV a cabo. Tchau, Corinthians! O timão de Itaquera, depois de ir ao Paraguai e ver o seu time perder por 1-0, teve a pachorra de, em casa, não conseguir fazer o seu dever e tomar um gol qualificado do Guarani depois aí da expulsão de Pedrinho. Vou contar a história do jogo. Corinthians começou fervendo em cima, pau tora, tentando ali roubar as bolas, adiantando marcação. Logo aos 2 minutos o Pedrinho já estava amarelado. Aos 14 minutos, Camacho e Cantilho, os dois meio-campo do Corinthians, os dois volantes já também estavam amarelados e o Corinthians teve que tirar o pé. O Corinthians conseguiu fazer os seus 2 gols. Isso ninguém tira do Corinthians. O Corinthians venceu o jogo. A gente tem que falar isso também. Mas, mesmo com os gols aí, primeiro, né, do Luan, um belo gol de fora da área. Luan que fez um bom jogo até. E de Mauro Bozelli, que fez o segundo gol aos 32. Passe de Wagner Love. Corinthians, no início do segundo tempo, teve um adversário um pouquinho maior que o Guarani em sua frente. O nosso amado, o salvador da Libertadores do Flamengo, deu a Libertadores lá no jogo contra o famoso Emelec, deu pênalti lá no Rafinha. Ele, Néstor Pitana, salvou o Brasil, deu a bola na falta ali para o primo do Gustavo. Na verdade, eu tenho informações privilegiadas de que o Gustavo ligou pro primo dele e falou o seguinte: fala, primo Fernando Fernandes, eu quero que você bata a falta no ângulo do Cássio e elimine o Corinthians. E o primo dele aceitou a dica e, aliás, pimba E aliás, no ângulo. sabe o que ele me disse, Lustosa? O que ele te falou? Ele me falou o seguinte: eu vou cumprir isso que você pedir. Tá certo assim, né? Não sei. Eu tenho que fazer o Brasil ter uma quinta-feira feliz e os brasileiros terem uma semana feliz, porque Corinthians irá se ferrar el mimón. E é isto, meu amigo Gustavo. É, rapaz, aconteceu de novo, graças a Deus. E agora vamos falar do jogo de maneira mais tranquila. A nossa zoeira já fizemos nossa parte, chupa Corinthians. E eu vou desabafar, porque eu vou levar meu pai dia 10 de março no Allianz Parque para assistir o jogo do Palmeiras contra o Guarani ou contra o Palestino. Ô, Corinthians, você nem pra isso você me ajuda, pô. Lucas Souza fala desse vexame, dessa brincadeira de mau gosto que Thiago Nunes e companhia fazem com o torcedor da fiel corintiana. Cara, eu tava vendo, pra falar um pouco, pra exemplificar um pouco, né? Eu tava vendo hoje pela manhã alguns programas e muita gente falando se o Thiago Nunes era o culpado, quem que era o culpado. Eu acho que o principal culpado dessa eliminação do Corinthians é o Pedrinho, né? Porque o Corinthians vencia por 1-0, era muito melhor no jogo, tava dando pinta de que ia conseguir a classificação tranquilo, e aí veio a expulsão do Pedrinho, e o Corinthians conseguiu 2-0, mas com 1 a menos, se segurar um placar é bem mais complicado, né? E aí o Guarani nem veio tanto para cima, assim, nem fez tanta pressão, mas conseguiu uma falta ali inexistente. Aí o Fernando Fernandes fez o gol do Guarani, o gol da classificação, né? E aí não teve mais o que fazer. O Guarani se fechou atrás e o Corinthians começou aquela jogada de desespero, né? Tá no meio campo e enfia a bola para dentro da área. A bola tá no zagueiro e ele dá chute para dentro da área. Então ficou muito complicado pro Corinthians, né? Com 1 a menos ainda e prejudicou mais ainda a criação do time. Ficou muito complicado mesmo, não tinha o que fazer. Destaque aqui para as partidas do Luan, né, que jogou bem. O Bozelli, que jogou bem, tá fazendo uma temporada muito boa, de 5 gols até agora, que tinha médias excelentes no Leão do México e tá com uma temporada muito boa até aqui. A gente tem que ver como é que vai ser até o restante. O Cantillo também jogou muito bem, Fagner. O Corinthians em si jogou até razoavelmente bem, mas a expulsão do Pedrinho ferrou muito com o time corintiano. É isso aí, Corinthians eliminado. E agora eu convido o Helenaldo para falar um pouquinho com a gente sobre esse confronto. Só um pouquinho aí. Carlos, quer falar? Uma informação.
Por favor. Foi esse rapaz, nosso querido Fernando Fernandes, ele merece uma estátua, porque em 2015 ele marcou o gol do Guarani em Itaquera, pelas oitavas de final, e eliminou o Corinthians. E ontem, o mesmo consignado conseguiu fazer gol no Corinthians, no mesmo gol, na mesma arena, e tirou o Corinthians. Deu um prêmio para esse rapaz. É isso aí, eu vou deixar o Helenaldo desenvolver, porque o carteiro Aliás, chegou aqui em casa. Pera aí, que eu tenho que tá. atender o correio aqui. Vocês vão falando enquanto eu vou pegar a encomenda. Fala aí, Gustavo. É comigo ou com o Reinaldo? Então eu vou tocar aqui, porque eu queria até dar uma opinião sobre o Corinthians, né? Porque o Corinthians, ele fez um bom jogo, mas agora falando sério, fez um ótimo jogo, só que como o Lucas até nos falou pra gente, na sua opinião, até disse pra gente em sua opinião, é que a expulsão do Pedrinho atrapalhou tudo. O Pedrinho que fazia um ótimo jogo, eu gostei da escalação do Thiago Nunes de colocar Pedrinho, Wagner Love. O Wagner Love que, mesmo com essa fase toda, é um jogador ali pra uma decisão como essas. Acho que o erro do Corinthians, na minha opinião, foi não ter se preparado. O Corinthians me cometeu o mesmo erro que o São Paulo cometeu ano passado. Jogando o torneio da Flórida, a Florida Cup, ao invés de se focar, ao invés de se preparar na fase preliminar da Libertadores. Foi um erro similar até que o São Paulo cometeu no ano passado, quando foi eliminado pelo Talleres da Argentina. Me lembra muito também. Acredito eu que o Thiago de Andrés vai bancar o Thiago Nunes. Mesmo que se perder no clássico de sábado pro São Paulo, ele fica aí, o Andrés vai bancar ele até onde puder. E uma coisa que eu li, que assim, eu acho que a galera precisa ter calma, a galera da imprensa, né? Porque eu acabei lendo em um blog, né, que se o Corinthians não fizer uma loucura, será um grande favorito na Libertadores de 2021. Precisa ter calma. Primeiro precisa ter calma. O Corinthians acabou de ser eliminado da pré-Libertadores de novo. Não se sabe nem se vai se classificar para essa de 2021. Acredito eu que se classifique, né? Mas acho que o momento é de calma. O momento de calma é de ter um pouco de paciência, porque... como eu posso falar aqui? Momento de calma. Momento de calma, né? Porque não se pode... não se pode, né? Se desesperar, né? Calma. Calma, Gustavo. Eu sei que é um momento de calma. Mas eu fui atender ali o correio no portão Sim, e chegou um gravador de áudio. Aí eu vou pôr aqui pra vocês ouvirem. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Antes, eu posso complementar só mais uma coisinha antes? Só uma coisa rápida. Pode ser. E acho que Thiago Nunes ficará até o final do ano, independente se tomar uma surra no clássico ou não. Agora vai, Lustosa. Chegou o áudio aqui, vamos ver o que... Acho que é do torcedor. O torcedor encontrou meu endereço. Vamos ouvir aqui, vou dar play. Eu ri a semana inteira, gol da Inter de Limeira. A semana inteira eu ri, gol do Guarani. Áudio que o cara manda pelo correio, velho. O cara mandou pelo correio esse áudio. Vá, papai. Às 3h04, galera! Às 3h04 da tarde, galera! Sobre o grande dia que o E foi bem expulso o nosso querido Pedrinho. E se a falta que originou o gol do Guarani existiu mesmo, dá pra pôr na conta do Pitana? Então, né? Sobre a expulsão do Pedrinho, logo ontem quando eu vi o lance, na primeira coisa que veio à cabeça foi expulsão bem justa e tal. Só que hoje cedo, vendo o lance de novo, né? Vendo com mais calma, mais clareza, eu vi que o pé dele não pegou na cara do jogador do Guarani. Ou seja, o juiz assaltou na cara dura o Corinthians. Agora vamos deixar aqui uma coisa aqui bem clara com relação ao gol do Guarani. Eu tava vendo os donos da bola, pelo menos o começo do programa, e o Neto colocou que foi um frango do Cássio. Eu não acredito que foi um frango. Eu vi aquele lance mais de uma vez e continuo com a mesma ideia. Não foi frango. A partir do momento que a falta é basicamente quase na entrada da área já, o goleiro tá correndo risco. Não tem como colocar na conta dele. Pelo menos essa é a minha opinião.
Eu acho falha. Eu achei que ele falhou, porque eu penso, na verdade, é uma coisa minha. Eu fui goleiro de futsal, e sempre quando ia no canto do goleiro e era gol, era falha. E no futebol de campo também as pessoas falam isso. Quando vai no canto do goleiro, tem que defender. Eu acho que o Cássio estava até bem posicionado, mas não firmou a mão ali. Não sei se alguém pensa diferente disso. Lustosa. O Elenaldo falou sobre o lance da expulsão. Para mim, não tem discussão. Foi certo. Sabe por quê? Porque ele já tinha um amarelo ali, a bola tá fora da área, no alto, e ele inventa de levantar o pé para dar uma bicicleta. Não tem o menor sentido ali. Não interessa se ele... Vai não, de cabeça, né? Pô? não importa se ele acertou ou não o jogador. É imprudente, e imprudência tem que ser advertida com amarelo. Como ele já tinha segundo amarelo, expulsão. Não tem discussão. Eu até contesto mais o primeiro amarelo dele do que o segundo. Para mim, o segundo primeiro, sim, mas o segundo não tem discussão. É mais claro que o primeiro. O primeiro cartão amarelo foi numa entrada que, numa solada ali, no 1 minuto de jogo, árbitro brasileiro não daria amarelo. Mas eu acho que a expulsão dele tá correta. Para mim, o que foi assalto foi dar a falta no bico da área ali. Aquilo aí não existiu. E isso aí, na minha opinião, foi um assalto do bem do Pitana. Não, que roubo com o Corinthians nem arroba. Por toda uma nação, Pitana. O Pitana que já deu uma Libertadores pro Flamengo. Continuando aqui a nossa pauta, então, disso. e terminando... Opa, tem alguém que sentiu aí? Eu não tô entendendo a sua... Ah, tá. Lógico que deu, não foi nada no Rafinha. Continuando aqui no Corinthians, né? O Corinthians que agora... Alguém vê o Thiago Nunes balançando no cargo, né? Porque tem o São Paulo num clássico majestoso no final de semana. Gustavo, você vê que o Thiago Nunes tá balançando? Se perder pro São Paulo, vai acontecer alguma coisa? Cara, foi como eu falei no meu destaque anterior. Acho que se perder... Assim, o Thiago Nunes só deve cair se o Corinthians levar uma goleada acachapante. Vamos dizer assim. Se levar uma goleada acachapante, uma goleada histórica, aí vai cair. E você sabe que isso não vai acontecer, né? Então não vai cair. Exatamente. Então não deve cair. Independente do resultado. Então, tipo, o Thiago Nunes deve se manter. E, aliás, um fator muito curioso é que em 2011, claro que são cenários diferentes, né? Mas em 2011, quando o Corinthians caiu na pré-Libertadores pro Tolima, o jogo seguinte era um clássico contra o Palmeiras. O Corinthians ganhou do Palmeiras de 1-0 e deram uma sobrevida pro Tite. Agora, vindo para esse cenário atual, Corinthians eliminado da pré pro Guarani. O próximo jogo é um clássico com o São Paulo. Todo cuidado pro São Paulo é pouco, né? Porque me preocupo muito com isso, porque uma derrota pro São Paulo no clássico pode dar uma sobrevida pro Thiago Nunes, que não tá balançando ainda. Perdão, não tá balançando ainda, mas uma vitória do Corinthians no clássico muda tudo o cenário. E é importante pro São Paulo se firmar também e mostrar que pode sim fazer grandes jogos, de preferência que daqui a um mês vai jogar uma Libertadores num grupo muito difícil, num grupo muito embolado, e ganhar um clássico com o Corinthians que tá embaixo, eliminado da pré-Libertadores, é fundamental, Lustosa. Beleza, palpites então, Carlos Eduardo, para São Paulo e Corinthians. Corinthians 2-0. 2 a quê? 2-0 pro Corinthians. Beleza, Lucas? Clássico em São Paulo, no Morumbi, deixa eu ver. 2-1 São Paulo. Helenaldo? Corinthians 5-0. Gustavo? Você quer a razão ou coração? Razão. Razão. 2-1 São Paulo. Coração. Corinthians. 4-0 São Paulo. Ah, tá. Pra mim vai ficar 2-2 lá no Morumbi. Mureteiro. Lá vem a teoria do mureteiro. Mureteiro é o Caleb. O Caleb é mureteiro. Criticou o Caleb. Aliás, saudades do Caleb, nossa morena do Tchan. Você critica o Caleb por ser mureteiro, mas tu é outro mureteiro também. Mas isso né? é a razão. O coração, você quer que eu fale o coração? Por favor. 3-0 pro São Paulo. Por favor. Muito obrigado, Na comanda. Eu sabia que você é um ótimo amigo, Lustosa. Eu sabia que você é um ótimo Eu quero que você se foda. Eu só quero que o Corinthians se foda mais ainda. Continuando, então. Todo carinho com o nosso amigo da bancada. Eu tenho muito respeito. Você vai tomar no seu cu também, Lustosa, filha da puta. Pode deixar. Vocês já falaram que o supositório chegou, né?
É, assuntos gerais agora, a Tamanho nossa G. pauta. Já chamei ele, o nosso estagiário, para falar da direção do Botafogo, que é comandada pelo Carlos Eduardo. Só é possível se for isso. É um estagiário que está ali, que contrata agora Paulo Autuori depois do Valentim. Claramente, meu dedo estava naquela diretoria, eu que mando naquela pocilga assim. Bom, gente, o Botafogo, ele ri ele ri da torcida, né? A diretoria acha que o século do Botafogo já não é bom. Ele olha pro torcedor e fala: calma, vou terminar de arrumar. Paulo Autuori, gente. Nosso querido Autuori da Massa, novo treinador do Botafogo. Autuori disse que em 2016 terminava sua carreira ali de treinador, né? Acho que até naquela época ele não era mais treinador. Mas no Botafogo, cara, eu não tenho a mínima noção do que pode ser, porque, olha, pra mim vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesmice no clube de General Severiano. Não consigo ver esse Botafogo indo pra frente com o Autori. Vai ser na base do tirar leite de pé. Alguém tem alguma opinião diferente sobre o Paulo Autuori no Botafogo? Sobre o Polatório do Botafogo, eu acho que talvez ele faça alguma coisa diferente, né? Pra um time médio como o pequeno, como é o Botafogo, né? Falo mesmo, porque o Botafogo é médio pra pequeno, gente, então dane-se. Pequeno, cara. Não tem médio, não tem. É até uma forma educada de falar, porque o Botafogo é muito pequeno, né? E não tem quem não negue isso. Mas acho que pra esse time do Botafogo que é um pouco mais ou menos, talvez ele faça alguma coisa, mas vamos lembrar do último trabalho dele que foi no Atlético Nacional da Colômbia, né, estagiário? Se você puder ver pra mim, por favor. Acho que ele trabalhou. Confirmo. Tanto que ele tomou de 4-1 do Fluminense na Sul-Americana do ano passado. Foi eliminado pelo Fluminense, por sinal. Fluminense de quem? Fluminense. Do Diniz! Grande Diniz. Meu Deus. E eu pensar que eu vou jogar pensar que eu vou ver meu time jogar uma Libertadores com o Fernando Diniz. Isso aí. Parem o mundo que eu quero descer. Lucas, tinha alguma coisa para dizer? Não, cara, é porque não tem mais o que... Eu acho que o problema do Botafogo não é o técnico, o problema é o time é ruim. É só isso, não tem discussão. Não adianta... Você pode botar o Guardiola, e se ele tiver que treinar o Pedro Raul, o Bruno Nazário, o Honda, o Marcinho, ele não vai fazer nada demais. Então o problema não é o técnico, o problema é o time. Ainda tem o Honda aí, vamos ver se tira alguma coisa, mas eu acho muito difícil. O Honda que chegou no Brasil sem jogar, sem ritmo, com apenas 4% de gordura corporal, hein? É o Honda Fit. Era pra chorar, na moral. Ninguém entendeu minha piada? Eu entendi Não, sua entendemos. piada, por isso você que eu burra. perguntei se era pra rir ou é pra chorar. Ah, tá. Tudo bem, então. Desculpa. Vamos fechar a nossa bagaça de hoje, a pocilga do podcast FDP, episódio 06, com prognósticos sobre esse jogo da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense. Duas equipes que a gente viu pouquíssimos jogos no início de temporada, mas acho que dá para palpitar, começando com Carlos Eduardo. O que vai acontecer domingo? Flamengo ganha 2-1 do Atlético. Vai ser naquele sufoco, né? Provavelmente o Rodrigo Caio volta para a zaga do Flamengo, mas vai fazer pouquíssimos jogos esse ano. O Flamengo vence 2-1, mas naquele sufoco. Gustavo Fernandes, primo do Fernando Fernandes. Acho que pra mim será 3-1 Flamengo. Helenaldo. Gabigol, Bruno Henrique, outro patamar, e Dom Pedro da Gávea vai fazer a festa do Flamengo, 4-0. Lucas. Meu clubismo me diz que vai ser 2-0, um gol do Gabigol e outro do Bruno Henrique. É isso aí, para fechar o palpite com gols de Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo entrega a Betis e perde de 3-2. Nicão vai salvar o Atlético. Vamos, Furacão! Parece Milton Neves. É o Milton Neves, pelo amor de Deus. Sapo seco no Mengão. Sapo seco. Perde, Mengão, perde. Até ele fez sapo seco pro Guarani e não deu certo, né? Não deu certo. Corinthians perdeu. Vocês vão perder pro Bolívar. Hã? Vocês vão perder pro Bolívar.
mas que seja pro Bolívar. Eu só não quero que perca pro Palestino ou Guarani, porque eu vou no jogo, entendeu? Meu O resto Deus do pode céu. perder. Seria sensacional, sinceramente. Sensacional como o Tadieres. Então, botamos um ponto final aqui na nossa jornada Podcast FDP, episódio 06. Agradeço a você que teve a humildade e a coragem de estar até o final conosco. Manda um hashtag Chupa Falecido e outro pro hashtag Chupa Corinthians. Perdi até o fôlego. Eu quero mandar uma hashtag para todos nós outros. Hashtag Chupa Falecida, de Chupa Corinthians. E só pra fechar, antes de você soltar a vinheta, editor. Piuí, piuí, lá veio o mimimi. Cococoricó, perdeu pro Guarani. Piuí, piuí, lá veio o mimimi. Cococoricó, perdeu pro Guarani. Um forte abraço a todos e até segunda-feira. Nesses últimos 10 anos, o maior título do São Paulino é esse, a queda do Corinthians pro Guarani. Incrível. Agradeço ao Carlos Eduardo, Gustavo Fernandes, Helenaldo, Lucas Souza, também a nossos colaboradores, o Jeff que participou. Eu vou colocar o áudio do Jeff aqui do Vasco, eu até esqueci disso, mas eu vou pôr na fala do Vasco. Também um grande abraço pro Henrique, Footstats, PremiumGlobo.com, o cara tá foda. Daqui um dia ele vai ter uns 15 sobrenomes pra mim. É Henrique Footstats, PremiumGlobo.com, Pernambucano.br. É isso aí. Não participa. Daqui ele nunca vem, ele é estrelinha. Grande abraço pro Felipe eliminado, Tô eliminado e Guarani eliminado. E pro Felipe Dourado, que é, na verdade, tão importante quanto o Botafogo pro cenário nacional, porque nunca apareceu. Felipe Dourado aqui. Gente, vou soltar a vinheta, obrigado até aqui. E até segunda-feira, um forte abraço. Podcast FDP, futebol de primeira. Podcast FDP, futebol de primeira.